programa de pós-graduação em Economia e do programa de pós-graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, coordenador do Observatório do Desenvolvimento Capixaba. Professor Edilson. Obrigado, eu queria muito agradecer também pelo convite e dizer que esses debates são cada vez mais importantes, né, para a gente poder ir colhendo as convergências e fazer um caminho melhor. Bom, vamos lá, como tem 10 minutos, né, então vamos começar. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o debate sobre a Previdência. A gente tem um problema de erro de partida aqui, que é o debate muito acalorado em termos de terrorismo ideológico de todos os lados. E essa questão faz com que a gente jogue fumaça, jogue máscara e não deixe nada muito claro para ninguém. Então, por um lado, a gente tem discursos de que a reforma da Previdência geraria 6 milhões de emprego. Do outro lado, a gente tem dizendo que o déficit de 200 bilhões, e se a reforma não passar, não vai ter mais recursos para a saúde, para a educação, e a ameaça até de parar o pagamento do salário do funcionalismo público. Mas, por outro lado, a gente tem gente dizendo que a Previdência do Brasil não é deficitária, que a gente não precisa se preocupar com isso, que a reforma que a Previdência é sustentável no modelo que ela está. Então, dos dois lados, a gente tem discursos ideológicos que acabam não discutindo essencialmente o que é fundamental, que é o método. E olha, existe método para tudo. Se a gente quiser rodar os dados com um método dizendo que ela é superavitária, a gente vai ter um método dizendo isso. Se a gente quiser rodar com um método dizendo que ela é deficitária, vai ter um método para isso. Então, quando a gente, na maioria dos casos, a gente ouve os dados, mas a gente não sabe qual o método que foi usado para chegar àquilo ali. E o método é tudo nesse sentido. Porque os números podem ser trabalhados de forma ideológica. Então, olha só, por outro lado, a gente tem um problema político envolvido na questão da reforma da Previdência, porque a gente tem grupos que fizeram várias falas, vários vídeos, dizendo que eram contra a Previdência e agora se tornou a favor da reforma. E a gente tem também pessoas que hoje são contrárias à reforma, mas que já foram a favor no governo passado. Então a gente tem gente trocando de lado, dependendo do âmbito político que estão. Isso joga mais nuvem, mais poeira e não deixa claro o debate. A gente olha aí no YouTube, tem muita gente, muitos vídeos de gente dizendo que hoje é contra, mas tem vídeo lá dizendo que foi a favor em outra época. E também gente que é a favor agora dizendo que era contra. Então isso depende desse problema político e que também não deixa claro para a população o que é o que. Então olha só. E por outro lado, a gente tem um discurso muito grande também dizendo que existem grupos privilegiados, que isso causa uma questão de injustiça na distribuição da renda, e é isso mesmo. A gente sabe que o recurso público, o orçamento público é um espaço de disputa, e tem grupos que têm maior poder de pressão, sim, e tem grupos que não têm poder de pressão, e esse grupo que não tem de poder de pressão vê os seus direitos indo embora e não tem nem como articular alguém para ir lá representá-lo. Então tem isso também envolvido. Essas coisas não podem ser desconsideradas. Então, olha só, a gente sabe também que a situação que a gente está hoje é uma sequência de reformas que já foram feitas no passado. A gente já tem uma sequência de reformas no passado, mas se a gente está com ela cada vez mais problemática, significa que os pontos cruciais não foram atacados nas reformas que foram feitas até agora. Por quê? Porque a gente tem, na questão da Previdência, a gente tem um lado que é o financiamento e outro lado que é o acesso a ela. Certo? E na maioria das vezes se discute isso aqui, o acesso. Então, não vai poder mais, vai ter que trabalhar mais, vai ter que ter mais tempo de contribuição. Esse grupo era muito privilegiado, vão dificultar a vida deles. Mas esse lado do financiamento da Previdência não tem sido discutido, e ele é fundamental. Porque o elemento estrutural de longo prazo está aqui, em como a gente financia isso. E não exatamente dizendo, vão aumentar. Isso aqui é necessário, aumentar o tempo de
o tempo de contribuição, aumentar a idade mínima, é absolutamente necessário, mas isso não resolve enquanto a gente não passar a discutir elementos de financiamento da Previdência, que é absolutamente fundamental. Então é o seguinte, se a gente não fizer isso, a Previdência, a gente vai cair no mesmo problema lá da CPMF que aconteceu lá naqueles anos 90. Qual é a ideia? Criou-se um elemento para poder financiar a saúde e isso virou, através da DRU, jogou lá para a vala da dívida pública. Então, qualquer discussão aqui que gere alguma poupança para o governo, se não houver um elemento mais estrutural de uso disso, vai tudo parar na dívida pública. Vai tudo parar na dívida pública. Então, olha só, o que acontece? A gente tem um problema temporal para resolver, porque os sinais de insustentabilidade do modelo brasileiro já começou a aparecer há décadas que esse modelo está aparecendo. Por exemplo, quando começou a mudar a configuração da pirâmide etária, certo? Quando começou isso aqui a mudar, já se acendeu o sinal amarelo para a Previdência e a gente foi jogando isso para frente, foi jogando isso para frente. Então, o que acontece? Esse modelo brasileiro, eu estou chamando aqui de modelo troncal, que é o modelo, a questão daquilo, né, de que quem está trabalhando paga, né, através das contribuições, quem já está aposentado. Então, assim, esse modelo troncal, ele depende de alguns elementos. Para ele funcionar, ele depende de alguns elementos que são estruturais e a gente vai ver que esses elementos não acontecem no Brasil. A primeira coisa é que para ele funcionar bem, a gente tinha que viver sempre com esse modelo aqui. Se fosse só esse modelo aqui, sempre, ele funcionaria bem. Mas como a gente veio mudando, essas condições demográficas aqui faz com que a gente precise necessariamente de uma reforma de tempos em tempos. Então, olha só, a razão de dependência é cada vez crescente e isso tem que ser tocado. A outra coisa é que esse modelo nosso, brasileiro, só funciona bem se houver o aumento da formalidade do trabalho. Tem que ter mais pessoas de carteira assinada, porque a informalidade cria um problema estrutural para a Previdência. E mesmo que a gente tenha uma taxa de informalidade caindo, ela ainda não é suficiente para resolver isso. E todos os modelos que no Brasil tentamos colocar para aumentar a formalidade do trabalho não pegaram 100%. Então isso precisa ser resolvido. A outra coisa é que a gente precisa aumentar o emprego e a produtividade. Sem emprego e produtividade, o modelo não roda. E a gente tem que pensar que nós estamos caminhando para uma economia que cada vez desenvolve tecnologias poupadoras de mão de obra. Então a gente não pode esperar que a problemática do desemprego se resolva com facilidade, porque nós estamos desenvolvendo tecnologias que vai criar mais desemprego, tecnologias que poupam mão de obra. E aí a gente precisa disso e de produtividade. E a produtividade no Brasil está andando de lado há muito tempo. Essas coisas todas afetam a sustentabilidade da Previdência. E a gente tem uma coisa muito que está acontecendo no Brasil, é empregados que estão trabalhando como CNPJ, né? A pessoa cumpre uma função de emprego, mas ele não é empregado formalmente, ele tem um CNPJ e emite uma nota. Ele é empregado, mas ele está emitindo uma nota fiscal com o CNPJ. E aí isso também causa problema. Isso aqui precisa ser discutido, porque isso aqui está na estrutura do financiamento da Previdência. São discussões estruturais, elementos estruturais que estão acontecendo na economia brasileira. E aí, outra coisa é que a gente precisa de um crescimento econômico contínuo, porque dado que nós já percebemos há muito tempo atrás que só a contribuição dos ativos não pagaria os inativos. Então a gente foi criando um monte de pendulicário. Foi criando a COFINS, né? Foi criando contribuição social sobre o líquido, pegou parte da loteria e jogou para dentro. E essa questão é que o Brasil não é um país que está crescendo há décadas. E se nós não crescemos, a gente não tem a arrecadação
tributária, não estou nem dizendo a arrecadação da Previdência, a arrecadação tributária cai e não tem recurso para cobrir a Previdência. Então, o nosso modelo é um modelo que depende também de crescimento econômico. Sem crescimento econômico, a gente vai necessariamente ir para o déficit. Certo? Então é o seguinte, nós estamos com um problema estrutural e que precisa ser pensado na questão das desonerações. O Brasil faz desonerações na folha de pagamentos para estimular a economia não é estimulada e o rombo fica. Então as desonerações também precisam ser repensadas. Certo? Então, olha só para poder encerrar, a pouca entrada no modelo de financiamento, isso causa um problema. A gente acaba discutindo mais consequências do que a questão do modelo do financiamento. A questão distributiva, ela ficou muito ideológica, a gente acabou não entendendo muito bem como isso funciona. E eu quero, só para fechar, fazer uma analogia com o orçamento doméstico, quando alguém uma família não resolve bem suas finanças, não trata bem suas finanças, é endividada. Aí você dá R$1.000 para ela, se ela não arranjar suas finanças, o que vai acontecer? Os R$1.000 vão virar fumaça e vai continuar com dívida. Então, qualquer poupança que o Brasil alcance com a reforma da Previdência, o risco de isso virar dívida, ser queimado na dívida pública é muito elevado, porque a gente continua gastando muito e gastando mal. Então essa discussão tributária e da reforma administrativa tinha que vir acompanhado da Previdência, senão se a gente ouvir isso, daqui a 10 anos tem que discutir outro. Ok? Obrigado a vocês. Obrigado, professora.